Olá, eu sou o Vinícius Miller, cofundador e CTO da Hax Tecnologia Agrícola, uma empresa que oferece um sistema de manejo da irrigação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como as novas tecnologias são aliadas ao produtor na tomada de decisão de quando e quanto irrigar. A gente vai falar um pouco sobre como que funciona o nosso sistema, o nosso sensor de umidade do solo, toda a plataforma de acompanhamento dos dados e da safra, e também comparando com os métodos que a gente tem hoje no mercado, comparando com o balanço hídrico, com tensiômetros, e como que o nosso sistema consegue agregar na sua tomada de decisão. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre como que funciona o sistema de manejo da irrigação da Hax. Todo o sistema ele é baseado nesse equipamento, que ele é o sensor de umidade do solo. Esse sensor ele fica instalado fixo em campo, alimentado por painéis solares e transmite os dados sem fio de hora em hora. E falando um pouco mais sobre que dados que ele transmite, o sensor ele funciona através do princípio físico TDR, que é reflectometria no domínio tempo. O que isso significa? Que aqui dentro dessa caixinha tem um circuito eletrônico que foi desenvolvido por nós, que envia um pulso elétrico para a haste que fica inserida no solo. Essa haste, então, reflete o sinal que a gente emitiu e, dependendo das características desse sinal refletido, a gente consegue extrair qual que é o conteúdo de água no solo. Ou seja, se tu tem um solo arenoso ou argiloso, independente do tipo de solo que tu tem na tua lavoura, o método TDR ele é o mais indicado, ele é o que vai te entregar a maior precisão de umidade de solo. E a gente sempre gosta de enfatizar que a tecnologia é 100% desenvolvida por nós. E por que isso? Porque se é necessário fazer alguma pequena alteração no circuito ou na plataforma, para culturas que exigem um estresse hídrico mais cauteloso, a gente tem toda a equipe interna que consegue fazer isso para entregar um manejo de irrigação mais preciso suficiente para a sua produção. Você deve estar se perguntando por que a gente decidiu desenvolver o nosso sensor de umidade de solo. E a resposta para isso é porque a tomada de decisão para a irrigação é uma coisa muito complexa na rotina de uma fazenda. Fatores desde tipo de solo, tipo de cultura, fase fenológica da planta, previsão climática são todos muito importantes para essa tomada de decisão. E tu ter uma medida de umidade de solo precisa, ela é o ponto inicial para toda essa cadeia de decisões que são tomadas de quando que eu vou acionar um sistema de irrigação. E isso a gente pode fazer algumas comparações com os métodos que são utilizados hoje no mercado. Se a gente olhar para o balanço hídrico, o balanço hídrico é um método que tu mede quanto que choveu, tu mede quanto que tu inseriu de água no solo através das lâminas de irrigação e tu estima quanto que a planta consumiu num dia. É muito difícil de tu fazer uma estimativa de quanto que aquela planta consumiu num dia, porque tem diversos fatores climáticos que afetam nesse quesito. Então, se tu tem um sensor de umidade de solo que está lá te dizendo quanto de água que tem no solo de uma forma precisa, esse é o ponto-chave para toda a tomada de decisão de qual lâmina eu vou aplicar na irrigação no dia seguinte. E olhando também para outros métodos, como o tensiômetro, que é o tipo de sensoriamento mais conhecido também no mercado, a gente tem uma operacionalização muito complexa desse dispositivo. É um dispositivo que necessita uma mão de obra muito grande de conferir a medida, precisa estar lá no lugar, conferindo a medida que o equipamento está te dando, enquanto o nosso sistema entrega todas essas medidas sem fio. Tu tem acesso através de uma plataforma web de todo o perfil de umidade de solo, de como que a água está se comportando ali dentro. Além disso, o nosso sensor ele é indicado para todo tipo de sistema de irrigação, ou seja, se tu tem pivô central, gotejamento, aspersor ou microaspersor, o importante é que o equipamento te entregue uma medida precisa da umidade do solo, independente de como que essa água entrou nele. E isso a gente consegue ver porque hoje nós já temos sensores operando em todas as regiões do Brasil e com todos esses tipos de sistema de irrigação. E o comportamento do sensor ele é um ponto-chave para a tomada de decisão de quando irrigar. E um ponto muito importante é que todo esse equipamento ele é acompanhado de uma plataforma online, que pode ser acessada tanto pelo celular quanto pelo computador, e lá você pode visualizar todos os dados de umidade do sensor, ver gráficos, tabelas, ver as recomendações de lâmina de irrigação, fazer anotações de eventos que ocorrem durante uma safra
gestão energética e no final fazer um relatório de uma safra, podendo ter uma visão geral de quantos milímetros foram irrigados, qual que foi o tipo de manejo de irrigação que foi executado naquela safra, se houve períodos de estresse hídrico, se houveram períodos de excesso de água, para tu conseguir ter uma visão geral de como foi a tua produtividade naquele ciclo. Bom, agora que você sabe que existe um sensor TDR acessível com tecnologia 100% brasileira, entre em contato conosco, tanto pelos nossos canais de atendimento ou até nos comentários aqui embaixo. Nós temos um time de agrônomos disponíveis que vai sanar todas as dúvidas de como que essa tecnologia consegue se adequar à realidade da fazenda para entregar um melhor manejo de irrigação, porque o nosso objetivo é levar uma tecnologia acessível para o campo que auxilie o produtor na missão de alimentar o mundo.